Meu irmão, minha irmã, hoje vamos falar sobre a fé. Sabe o que eu tive vontade de fazer quando a gente estava preparando, começando a preparar a imagem, aquele convite que a gente faz? Eu tive vontade de fazer assim, ó, escrever na mensagem assim: fé, parte 345 de 728. Eu achei que eu ia assustar você, mas a ideia é essa mesmo. Você já viu quantas mensagens você já ouviu sobre fé? Quantas vezes será que já falaram para você, você já ouviu sobre fé? Muitas, né? Mas a gente sempre sente que ainda falta tanto. A gente sempre sente que ainda falta muito. E a mensagem tem a ver com isso. Será que falta muito mesmo? Certamente já falaram muito. Mesmo que você tenha pouco tempo de andar pertinho de Deus, mesmo que você ainda esteja tateando, mas você já ouviu diversas vezes alguma coisa sobre fé. Mas será que falta muito? Será que precisa muito ainda? O nosso tema, né, a nossa mensagem, fez uma sugestão. Ao invés de tentar entender a fé, que tal entender pela fé? Talvez esse seja um dos grandes problemas que a gente tem tido. A gente tenta entender com a razão aquilo que a própria Bíblia já nos disse, que só podemos entender pela ação de Deus em nós. Então não é pela razão que nós vamos entender a fé. Pelo contrário. É o contrário mesmo. É pela fé que a gente vai entender muitas coisas. Quando a gente fala em, assim, vai ser uma mensagem sobre a fé, que versículo, que texto você acha que nós vamos usar? Talvez você não lembre da referência, mas você já deve ter ouvido a expressão: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11. Hebreus 11, 1. Hebreus 11, 1. E o texto continua, ele diz assim: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, presta atenção, meu irmão, minha irmã, olha só o que o autor de Hebreus nos diz. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Viu? A própria palavra nos diz. É diferente. Não é entendendo a fé. É pela fé que nós entendemos coisas que de outra forma não são compreensíveis. Pela fé, entendemos que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Não sei se você lembra, se você assistiu um filme chamado Matrix, né? Ele propunha uma ideia que era mais ou menos assim, que tudo isso que a gente vive aqui, na verdade, é a representação gráfica de uma matriz, de um programa. E isso pode ser alterado. E é interessante como pessoas que não estão nem procurando a Deus, não é o seu foco de atenção, acharam aquilo plausível. De fato, nós vivemos numa matriz, é mesmo, é assim mesmo. E começaram com aquelas coisas, né? Quando a pessoa vai e fica quase fanático na ideia. É isso, pastor, que acontece? Não. Deus não está dizendo isso. E nós não somos marionetes. Deus deixou bem claro que Ele nos deu o livre-arbítrio, nós agimos, somos responsáveis por aquilo que fazemos. Mas sim, tudo que você vê, o visível, veio a existir das coisas que não aparecem. E como que eu vou explicar isso através da física? Como que a gente vai explicar isso através de qualquer ciência? Não dá. Então é pela fé que nós entendemos. E tem um outro texto que talvez você lembre quando fala de fé. Talvez você lembre que Jesus certa vez disse assim, que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um
grão de mostarda. Nós diríamos a uma montanha: se joga ao mar, e ela se jogaria. E este versículo talvez esteja incomodando a sua vida com Deus. Deus ofereceu a fé como um presente. Você sabia que a fé não pode nascer de você? Não. A fé é dom de Deus. Você não pode produzir fé de si mesmo. Não, não pode. A fé é um presente que Deus entrega. Lá em Judas, capítulo 1, tem um versículo muito legal. Vou ler para você. Diz assim, amados, quando eu empregava toda diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. A fé foi entregue. Deus deu de presente. Mas talvez eu e você, muitas vezes, não saibamos exatamente como utilizar esse presente. Você já recebeu um presente que você não sabe usar? Algum tempo atrás, eu dei um presente para a Cris. E a Cris não sabia que eu ia falar sobre isso. Eu dei um presente para a Cris. Era um par de brincos. E eu escolhi com carinho. Escolhi com muito carinho. Mas era um par de brincos bem diferente. Ele, assim, era maior, era grande. Só que você podia desmontar. E você desmontava as partes e usava de maneiras diferentes. E dependendo de como você quisesse, você podia utilizar inclusive outros brincos com aquele. Então eu achei aquilo fantástico. Quando eu estava escolhendo o presente, achei fantástico. E quando eu entreguei, mostrei para ela, né? Ela gostou muito. Mas eu notei que ela não tinha entendido como é que funcionava. Tinha que desmontar, montar e colocar. E tinha o localzinho onde você montava. E aquilo... E de uma certa forma eu fiquei assim... ela não entendeu. Mas eu expliquei. E aí eu mostrei. E eu notei que quando eu mostrei, teve uma hora que ela parou e ficou assim... E parece que na cabeça dela eu vi que ela já estava pensando como é que ela ia utilizar. Às vezes eu sinto que Deus fez exatamente assim comigo. E talvez Ele tenha feito assim com você também. A gente recebe a fé, mas a gente não sabe bem como é que funciona. Pastor, o senhor sabe bem como é que funciona? Não, meu irmão. Estou igual você. Estou caminhando. Mas deixa eu te ajudar naquilo que Deus já colocou no meu coração. Sabe aquele versículo da fé, do tamanho do grão de mostarda? Durante muito tempo, eu me sentia afligido. Porque eu pensava assim, gente, a minha fé deve ser um nada. Porque se ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, eu estaria conseguindo fazer coisas muito maiores. Então a minha fé não é nada. Não vale nada. Não é nem do tamanho de um grão de mostarda. Mas teve um momento que Deus chegou para mim e disse assim, você tem razão. Ela não é do tamanho de um grão de mostarda. Mas quem disse que ela não é do tamanho que você precisa? Você vai passar a vida inteira esperando a tua fé ser do tamanho de um grão de mostarda? Deixa eu te perguntar, quantas vezes você viu Jesus fazer um monte, sair do lugar dele e se jogar no mar? Pareceu útil isso? Não. Você não precisa, deixa eu te liberar, meu irmão, minha irmã, você não precisa passar a sua vida inteira esperando a sua fé ficar do tamanho que seja suficiente para você mandar transportar um monte de um local para o outro. Sabe, que tal se você olhar para esse versículo e disser assim, e perceber Jesus dizendo assim, olha, a fé que eu já coloquei
que eu já coloquei aí no seu coração, ela é tão poderosa, mas é algo tão sensacional, que ainda muito menor do que um grão de mostarda, ela é capaz de fazer coisas maravilhosas. Não é que a sua fé precise ser do tamanho do grão de mostarda. O que Jesus está dizendo é que, ainda muito pequena, ela é capaz de fazer coisas grandiosas. A gente entendeu errado. A gente entendeu como se a nossa fé precisasse ser grande para fazer coisas grandes. Não! Para Deus, não existem coisas grandes. Para Deus não existem coisas grandes. Grande é Ele. A fé que Ele já colocou em você já é suficiente para que coisas sensacionais aconteçam na sua vida. A fé que Ele já colocou em você já é suficiente para que as pessoas percebam que Ele é o teu Deus. Você não precisa viver desesperado, esperando a sua fé ser do tamanho de um grão de mostarda. Não! Você, assim como eu, talvez, tenha entendido errado. A sua fé já é do tamanho que precisa ser. A cada momento em que você caminhar, em que você aceitar um novo trabalho, um novo desafio, um novo serviço, Deus se encarrega do tamanho da tua fé. Não é você. A tua parte, assim como a minha, é aceitar os desafios e querer servir a Deus. A fé que Ele coloca em nós é dele, é presente dele. O máximo que eu posso fazer é trazer a lembrança aquilo que me pode dar esperança. Sim, essa parte é minha, essa parte é sua. Nós cantamos isso. Como é bom poder pertencer ao Deus de amor. Eu espero em ti. Eu confio em ti, Deus de amor. O que eu preciso, o tamanho da fé que eu preciso, é aquele tamanho que me diga: Deus é soberano. Quantas vezes ovelhinhas muito queridas já chegaram para mim e disseram assim: a minha fé deve ser muito pequena, porque eu continuo sofrendo com aquele assunto, eu continuo chorando. A fé não veio para nos tirar, nos fazer parar de chorar. A fé veio para nos fazer andar. A Bíblia diz que aqueles que vão chorando e semeando voltarão com os braços cheios de colheita e com um sorriso no rosto. Não é a fé que me faz parar de chorar, é o resultado do agir de Deus numa vida tão simples como a minha e a sua. As lágrimas podem estar fluindo. O que Deus quer é que a gente continue caminhando. A fé é a certeza da convicção daquilo que não se vê. Eu tenho certeza. Deus quer que a nossa vida transpire a certeza da fé. Mas aí a fé parece que fica assim meio subjetiva, né? O que é isso mesmo, hein? Tá bom, pastor, o senhor disse que é algo que fica lá dentro da gente e isso serve pra gente agir. Sim, agir para Deus. Mas você quer colocar a fé numa coisa de uma forma bem mais prática? Deixa eu te falar.
em todos esses momentos que a gente está lendo aqui, nesse momento que o autor de Hebreus está escrevendo, ele está escrevendo para pessoas que estão sendo torturadas e mortas pela fé. Ele está escrevendo para pessoas que, se desistirem e se renegarem, vão ter a chance de viver. E ele declara que nós não somos daqueles que retrocedem. Alguém tem torturado você até a morte? Porque essas pessoas que receberam isso aqui, esse era o momento deles. A questão era desistir e viver. Viver essa vida aqui. Essa vida nesse corpo que, quando o sangue para de rodar, apodrece. Mas a fé, aqui, bem claramente, é de que isso aqui, que a gente vê, não é o que importa. O que existe veio existir daquilo que não se vê. A fé, vamos colocar uma coisa bem clara, é de que Cristo vai voltar. Você crê que Cristo vai voltar? Você crê que foi Deus que criou o universo? Porque se você crê que Cristo vai voltar, as coisas ganham uma outra perspectiva. Mas está fora da moda falar nisso. A gente nem canta mais, né? O rei está voltando, o rei está voltando. A trombeta vai soar. Não é uma figura de linguagem. Eu vou ouvir o meu nome. Ele vai voltar. E como eu tenho fé de que ele vai voltar, isso aqui que acontece ganha uma outra perspectiva. Como nós sabemos que ele vai voltar. Os anjos disseram isso. Ei, varões galileus, por que vocês estão olhando? Assim como ele está indo, ele vai voltar. Não sei se vai ser no nosso tempo de vida. Não sei. Eita, ia ser bom. Mas ele vai voltar. Essas pessoas aqui tinham que tomar uma decisão muito clara de crer que Jesus estava voltando. Tantos anos já se passaram, mas deixa eu te falar. A fé é exatamente isso. Parece que ao longo do tempo a gente não cuidou e o cristianismo virou um jeitinho de viver bem. Como se ser cristão fosse ser chamado para viver com ética. Como se ser cristão fosse ser chamado para viver honestamente. Isso é muito pouco. Qualquer incircunciso, qualquer pessoa que nunca ouviu falar de Deus consegue viver com ética e consegue viver honestamente. Deus te chama para viver tendo certeza que ele vai voltar. Se a gente não tomar cuidado, a gente constrói nossas igrejas, nossos ministérios, na ideia de que ser cristão é viver e fazer o certo. E aí a gente começa a deslizar e começa a escolher lados. E daqui a pouco aqueles que Deus quer salvar olham pra gente e vê um bando de gente ranzinza, chata, não acolhedora. Não vê Jesus. Porque Jesus não tinha nada disso. Jesus não era chato, não era ranzinza. Não escolhia partido político. Nunca escolheu. Jesus vivia a vida de Deus.
Ser cristão não é ser uma boa pessoa. Ser cristão é viver tendo certeza que o amanhã pode ser o dia do Senhor. A fé é isso. E depois a gente não sabe por que é que a gente vive maluco sem entender a fé. Volte. O convite hoje é para entender. Entenda o que tem acontecido pela fé. A fé de que Ele está no controle. A fé que nos garante que Ele vive. A fé que nos garante que Ele vai voltar e você vai subir. Tem uma música, algum tempo atrás eu compartilhei em alguns grupos da igreja, que é cantada e uma intérprete faz língua de sinais americana, foi cantada em inglês, e ela fala sobre a volta de Cristo. E é muito legal. E ela diz assim, tem um pedaço da música que diz assim: ninguém consegue cavar um local tão fundo que a trombeta não me possa trazer de volta. Que quando a trombeta soar, eu vou voar. Essa é a fé. Não importa que esteja fora de moda falar. Parece que o cristianismo tá meio diluído numas ideias assim tão legais, né? Tão da hora. Mas a fé é de que tudo isso aqui um dia vai passar. E aí sim, a gente vai saber o que é viver. Aqui é só um instante. É um instante legal. A gente pode desfrutar de momentos como esse aqui. Mas Deus te convida a entender esse momento que a gente vive. Tá difícil, né? Mas e esse momento que eles viveram quando o autor de Hebreus estava escrevendo? Em que eles eram martirizados, torturados. Como entender um Deus de amor se minha família está sendo martirizada? Eles conseguiram entender. E eu e você estamos hoje aqui porque a fé que habitou neles transbordou para nós. Deus chama a mim e a você para vivermos a nossa fé de um jeito que nesse tempo de hoje, na pandemia, na diferença, nesse momento tão diferente, as pessoas que não conhecem a Deus agora, no futuro, sejam impactadas pela nossa vida e a fé que Ele colocou em nós. Ele vem. E esse é o motivo da nossa fé. Ele venceu. A gente não serve uma ideia. Nada pode nos separar. É possível viver. É possível passar por esses momentos exclusivos online sem a gente se abraçar. Ontem estava falando com a Mônica, preparando o culto. Falei com ela, deu tanta saudade que escorreu a lágrima do meu olho. Que vontade de abraçar. Eu penso em alguns de vocês e que vontade de estar junto. Cada um de vocês. Mas Deus me chama para viver a fé que traz a certeza de que Ele está no controle disso aqui também. Cada vez que lembro como era bom visitar, encontrar vocês, eu lembro que Ele está no controle. Que tal desistir de entender a fé e passar a entender pela fé? Esse é o chamado de Deus para mim
e para você hoje. A sua fé já é do tamanho suficiente para o que Ele quer para você. Não se preocupe. Se ela precisar crescer até o tamanho de um grão de mostarda, Ele vai dar o crescimento. Mas em você já há fé suficiente para coisas maravilhosas. Louvado seja Deus pela fé que habita em você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que Deus nos fala hoje. Em nome de Jesus. Amém.